desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um prazer imenso fazer mais uma vez esse trabalho para a glória do nome do nosso Deus. Um pouco cansado ainda da viagem, que eu não dormi desde ontem, mas tá tudo bem. Meus amados irmãos, abrimos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 7. Vamos falar sobre sinais. Eu creio que todos precisam de um sinal de Deus. Precisa de uma resposta. Precisa de uma porta aberta. Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 11. Eu vou aguardar um pouquinho para os irmãos encontrar. Isaías, capítulo 7, versículo 11. Diz assim: pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Vamos falar nesta noite sobre sinais. Aqui nós estamos vendo um rei, o rei Acaz. Em vez de pedir sinal para Deus, ele foi pedir sinal para os sírios. Nos dias de hoje, muita gente, em vez de procurar um sinal, uma resposta da parte de Deus, ele busca com o adversário. Acaz estava passando uma prova muito grande, sendo ameaçado, mas o nosso Deus é bem presente na hora da angústia. E na hora que o rei Acaz precisou, Deus envia o profeta Isaías para levar a palavra até o rei Acaz. Quantos de nós precisamos de sinais, portas abertas, resposta? Mas muitas vezes a nossa fé não alcança. Mas a Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, versículo 17, que estes sinais seguirão os que crer no seu nome. Então nós estamos vivendo nos dias de muita turbulência, angústia, provações, desemprego, fome, guerra e algo mais. Mas os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Me veio ao coração nesta tarde, nessa noite, vos falar sobre esse assunto. Deus usando a Isaías para falar para um rei que pedisse um sinal, e ele escolhesse o sinal. Se fosse embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas.
Deus, Ele tem condições, poder para manifestar em nossa vida sinais na terra e no céu. Quando o nosso problema, a nossa causa é material, precisamos sinal aqui embaixo, na nossa casa, na nossa família, nos nossos negócios. Mas quando o assunto é espiritual, precisamos sinais do alto. E o próprio Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejai revestido de poder. Quantas pessoas que não têm esperança e não aguarda o trabalhar de Deus. Mas nós vamos ver quantas pessoas na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, que esperou, aguardou, como diz o salmista no Salmo 40. Esperei com paciência, e o Senhor inclinou para mim o seu ouvido. Então Deus está pronto para nos responder, para nos atender, pois Ele é o dono da bênção, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono das nossas almas, e Ele conhece a cada um de nós, e sabendo Ele o que nós precisamos. Da nossa parte é orar, pedir, clamar, esperar, aguardar o agir de Deus em nossas vidas. Me veio um dos sinais lá no livro do Gênesis, capítulo de número 9. Versículo 12. Noé, depois de toda aquela construção da arca, o tanto que durou, mas Noé, diz a Bíblia que Noé andava com Deus. E quem anda com Deus sempre terá resposta e sinais da parte de Deus. Aquela arca era um sinal para o povo nos dias de Noé, antes do dilúvio. Porque fazer um navio daquele porte, aproximadamente do tamanho de 300 vagões de trem, no seco, um lugar que não chovia, o que me veio ao coração é que quando Noé entra na arca, eu creio que Sem, Cão, Jafé, seus filhos, disse: pai, esquecemos do melhor. Essa arca não tem motor, não tem leme, nem tem remo, nem tem vela, nem tem um mastro, e nem tem também o timão, que seria o volante. E quem vai no controle?
E Noé, creio que olha para Sem, Cão e Jafé e disse: Deus está no controle. Quando Deus está no controle da família, do controle do lar, dos nossos negócios, Ele nos revela sinais, maravilhas, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. E Noé passou ali dentro daquela arca, eu vou resumir, 1 ano, 1 mês e alguns dias, de portas fechadas. A Bíblia diz que Deus pediu para Noé que betumasse, lacrasse a porta do lado de dentro, porque ele ia betumar, lacrar do lado de fora. Tem hora que Deus fecha a porta que está ao lado, mas Ele está no controle. Aleluia. Deus fecha a porta da arca e lacra do lado de fora de uma construção que provavelmente durou 100 anos. Quando Deus está no controle, Ele fecha a porta. E quando Ele está no controle, Ele abre a mesma porta. É Ele que nos prova. E operando Ele, Quem impedirá? quem impedirá? Mas passa o tempo. Muitos sinais, até mesmo através das aves que estavam naquela arca, aquela pomba, que ele solta e traz um sinal no bico, um pequeno galho, uma pequena folha de oliveira. Então Noé percebe que as águas estão abaixando. Mas passa alguns dias e eu creio que ele abre, tira o telhado, as aves vão embora, voam. Mas Noé e a sua família fica ao redor ou ao derredor da arca. E Noé pergunta para Deus: Deus tornará a destruir a terra com os seus habitantes com o dilúvio? Deus disse não. Mas Noé disse: eu tenho uma igrejinha. Não era uma igreja grande, mas era uma igreja de quantas pessoas? 8. 8 pessoas. 3 e 3, 6. Ele e a esposa, mais 2, 8. Uma igreja que suportou 100 anos. Começou com 8, não aumentou, mas também o diabo não serandou entre ela. E agora Noé diz: eu aceito, mas eu queria que o Senhor revelasse, mostrasse um sinal também para minha família. E Deus disse para Noé: quando eu trazer a nuvem, e na nuvem eu vou trazer um sinal. 9:12 de Gênesis. Eu vou colocar um arco-íris, um arco, uma aliança cortada com as pontas, indicando para a terra. Era o concerto de Deus
com Noé. E quando Noé vê aquele arco-íris com várias cores, Deus fala: este é o sinal que eu estabeleço contigo. Quanto você ver este sinal na terra, eu não destruirei a terra totalmente com dilúvio. Pleno século XXI, alguns milhares de anos se passaram, mas ainda contemplamos o arco-íris, aliança e o sinal que Deus prometeu a Noé. Meus amados irmãos, sinais, maravilhas, prodígio, é o que o crente depende o dia a dia. Sinal é como um farol aberto, um semáforo aberto. É Deus dizendo: estou te dando, estou te respondendo, Aleluia. estou te abrindo a porta, estou resolvendo a tua causa. Noé teve o privilégio de ver o arco-íris. Parte para a eternidade. E a sua descendência povoou a terra. E até nos dias de hoje atuais, estamos vendo os sinais que o velho Noé viu. Então, nesta noite, o tema será esse: pede para ti um sinal. Pede em cima nas alturas, ou embaixo nas profundezas. Porque Deus é Deus em cima no céu, e Ele é Deus embaixo na terra. Aleluia. Ele é Deus de perto, mas Ele é Deus de longe. Eu não sei o teu traçado de vida, o que você precisa, necessita nesta noite. Mas abra a tua mente, abra o teu coração e pede um sinal da parte de Deus. E no decorrer aqui desse assunto, nós vamos mostrar que Deus mostra sinal em cima, no céu, que é no caso do arco-íris, aliança, o concerto, o pacto que ele fez com Noé. Mas ele também tem poder para mostrar sinal na terra. A Bíblia nos fala de Moisés. Capítulo 3 do livro de Êxodo, do verso 1 ao 9. Eu não vou ler, porque vocês são pessoas super inteligentes, conhecedor da Bíblia. Mas ali nós encontramos Moisés, um homem formado, super intelectual. A Bíblia diz em Atos, acho que o capítulo 7, versículo 22, que Moisés era formado e instruído em toda a ciência dos egípcios. Aqui nos mostra que Deus revela sinal para pessoas simples, mas para pessoas intelectuais e poderosos. Moisés estava passando uma dificuldade muito grande, porque havia matado um homem, ocultado seu corpo na areia, 2 crimes, um assassinato e uma ocultação de cadáver.
Tem horas amargas da vida, que parecemos que perdemos tudo, tudo foi de água abaixo. Mas Deus, Ele não desampara os seus. Deus sempre está pronto para atender, responder e ajudar aqueles que o buscam. E Moisés precisava de um sinal. E do capítulo 3:1 ao 9, Deus coloca fogo numa sarça, numa relva baixa. Porém, a sarça se queimava, produzia labareda, chama, fumaça, porém a sarça não se consumia. É para provar para nós que os sinais de Deus não consomem. Nunca vai se acabar. E Moisés virando lá do meio da sarça uma voz: Moisés, Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tira o calçado dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Aleluia. Deus, além de mostrar sinal para um homem criminoso, se fosse hoje, estaria preso, telefone grampeado. Mas nós temos um Deus que até no deserto Ele não perde. Aleluia. Peleja. E o que nós vemos, capítulo 4 agora, do livro de Êxodo, versículo de 1 a 8. Aí Deus pergunta para Moisés: o que é que você tem na mão? Porque tem gente que quer ver sinal de Deus, mas não tem nada. Não tem nada na mão, não tem oferta, não tem dízimo, não tem aleluia, não tem glória a Deus, não tem oração, não tem jejum, não tem momentos com Deus. Quem quer ver sinal tem preço a pagar. Aleluia. Ninguém recebe nada de graça. Porque o maior homem, sendo ele Jesus, morreu com os dois braços abertos. Então eu e você precisamos ter alguma coisa. Próprio Deus diz: não me compareça vazio na minha presença. Tem crente que vai vazio para a igreja, não tem nada. Nem nas mãos, nem na mente e nem no coração. E Deus pergunta para Moisés: o que você tem? Ele disse: uma vara. Deus disse: então joga no chão. Nós estamos querendo milagres, sinais, maravilhas e cura. Mas a crentaiada de hoje, a massa evangélica, não quer se jogar no chão. O nosso limite é o chão. Quer ver uma igreja de pé? Coloca ela de joelho. Quer ver uma família bem firmada? Coloca ela de joelho. Quer ver uma empresa próspera? Põe ela no joelho. Muitas vezes, estar em pé diante de Deus é estar de joelho. E Moisés, Deus disse para Moisés: pega o que você tem, joga na terra. Nós não queremos hoje se jogar no chão. Tem crente que não ora mais, não jejuma, não lê a Bíblia, não tem compromisso com Deus, mas está todo dia pedindo, como uma sanguessuga: me dá uma benção, me dá um carro, me dá uma maravilha, me dá isso, me dá uma casa, me dá saúde e etc. O que você tem para apresentar para Deus? O que nós trouxemos para Deus hoje? Um glória a Deus?
um aleluia, um perdão. Tem hora que temos que abaixar e pedir perdão, porque muitas vezes não adianta o nosso pedantismo, o nosso olhar altivo, nosso orgulho. Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os soberbos. E Moisés tinha na mão o quê? Uma vara, um cajado. E quando aquela vara toca no chão, toca no solo, se transforma em uma cobra, em uma víbora, em uma serpente. E Moisés, diz a Bíblia, no capítulo 4, do 1 a 8, que ele fugia dela. Quantas vezes que nós queremos fugir de algo que saiu da nossa mão, que saiu da nossa boca? Assinamos, não queremos pagar. Falamos, mas não queremos sustentar. Algo que sai de nós. E Deus fala para Moisés, pega. Ele fugia dela. Deus falou, pega. Eu creio que Moisés diz, pela cabeça? Não. Homem fraco igual você não pega a serpente pela cabeça. O único que pega pela cabeça e mata com o calcanhar é o meu filho. Pega pela cauda. Aleluia. Sempre Deus os deixa a parte mais fraca, mais frágil para nós. É nós que oramos, mas é Ele que cura. Aleluia. É nós que estendemos a mão, mas é Ele que batiza com o Espírito Aleluia. Santo. É nós que pregamos, mas é Ele que opera a maravilha. Aleluia. Então a parte mais frágil é nossa. Deus falou, pega pela cauda. E quando Moisés se inclina, tem que se inclinar para pegar sinais. A massa evangélica não quer mais ficar de joelho. Torna-se um castigo. Uma hora de oração para muitos crentes é tortura. Mas para quem tem comunhão com Deus, passa tão rápido. E o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. E exaltado. Glória a Deus. Tenhas momentos com Deus. E Ele vai entregar sinais e maravilha na tua mão. Aleluia. E Moisés, quando ele se inclina e pega aquela serpente pela cauda, torna novamente em a vara, em um bastão na tua mão. Eu creio que Moisés suspira fundo e disse, até que me saí bem dessa prova. Mas no mesmo capítulo 4, Deus falou, você quer mais ver sinais? Pega a tua mão, coloca debaixo do teu manto por cima do teu peito. Tira agora a tua mão e dá uma olhada. Você vai ver sinal na tua mão. E a mão de Moisés estava leprosa, contaminada. Pensamento meu particular. Eu creio que Deus falou, foi com essa mão que você matou o homem, né? Foi com essa mão que você ocultou o cadáver dele. Mas eu quero operar maravilha nesta mão. Aleluia. Eu quero usar esta mão. Para quando você estender essas mãos, eu vou curar. Eu vou abrir Jordão. Eu vou fazer maravilha. Da rocha vai sair água. Aleluia. Do céu virá maná. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus, Moisés agora olha para aquela mão contaminada, limbosa, cheia de lepra. Deus fala, pega essa mão leprosa, torna a colocar debaixo do manto, em cima do peito. Pensamento meu, eu creio que Moisés diz, a primeira vez que ele mandou colocar, a mão estava boa, saiu leprosa,
E agora que está leprosa? A hora que eu tirar, ela vai cair do braço. Não. Deus não chama o homem para piorar a situação do homem. Deus não convida o homem para colocar doença no homem. Deus convida o homem para sarar a enfermidade do pecado. Glória a Deus. E quando Moisés estende as mãos em cima do peito, por debaixo do manto, que ele tira a mão está curada, a mão está limpa como dantes. Deus disse: vai. Se você não crer na sarça que pegou fogo e não se consumia, se você não quiser crer na tua vara que virou cobre e tornou voltar a ser um bastão, crê pelo menos na tua mão, que há poucos minutos estava leprosa e eu estou curando e perdoando os teus pecados. Vai e tira o meu povo do Egito. Aleluia. Então, meus irmãos, pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede em cima nas alturas ou embaixo nas profundezas. Eu me lembrei de uma prostituta, Raabe. Josué, capítulo 2, se não me foge da memória. Raabe, uma mulher, numa linguagem original de vida fácil, uma mulher de programa. Josué, capítulo 2, versículo 18 até o 21. Vocês lerem em casa. Aquela mulher, certo dia, era normal para ela receber homens em sua casa. Mas naquele dia chegou 2 homens, 2 espias, que tinha sinal de Deus na vida deles. Coisa boa é receber pessoas que têm sinal de Deus na vida. Coisa triste é você receber murmuradores, pessoas queixosas, pessoas doentes espiritual, pessoa raquítica espiritual que não cresça. Quando Paulo diz: crescei na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. E aqueles homens, logo assim que eles chegam, o exército de Jericó vem após eles. Mas a Bíblia diz que Raabe subiu e o escondeu sobre o seu telhado, sobre as palhas. Escondeu, desceu, atendeu, sei lá, o capitão do exército. Diz: pois não, veio 2 homens a ti? Eu creio que Raabe respondeu: todo dia vem mais do que 2. Homem aqui faz fila. Não, eu quero saber se veio 2 homens com um traje do povo de Deus, traje de israelitas. Ah, veio também. Só que eles já foram embora. Eles já atravessaram o rio. Quem sabe se vocês correr, vocês alcançam. E quando os soldados vão embora, Raabe sobe no telhado da casa. É a primeira mulher da Bíblia que ouve a palavra de Deus em cima do telhado. Deus é Deus em cima e é Deus embaixo. Aleluia. E lá no telhado, aqueles 2 homens, aqueles 2 espias,
revelou, mostrou, conscientizou o que é que eles vieram fazer. Que aquela cidade de Jericó seria destruída, seu muro ia afundar abaixo. E Raabe morava sobre o muro. E Raabe disse: mas eu livrei vocês. Eu arrisquei a minha vida por vocês. E não tem nenhum sinal de Deus para mim? Deus não tem misericórdia de mim? Não tem nada para me ajudar? E aqueles espias disseram: se a senhora guardar o conserto, a palavra, numa linguagem, não bater com a língua dos dentes, não ser linguaruda, nós vamos deixar um sinal nesta casa. Eu preciso de um sinal de Deus na minha casa. Aleluia. Você também precisa de um sinal de Deus na tua família, entre os seus. Pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Aleluia. Pede em cima nas alturas, Aleluia. ou embaixo na profundeza. Aleluia. Glória a Deus. E aqueles dois espias disseram: nós temos um sinal e vamos deixar. E um deles arranca do bolso ou do alforje um cordão vermelho, um simples cordão vermelho, e disse: se nós sairmos pela porta, a senhora amarra ele na porta, e se descer pela janela do muro, amarra ele na janela, nos umbrais da porta, porque quando nós vir destruir esta cidade, todos que estiver dentro da tua casa vai ser salvo. E aquela mulher de uma vida miserável, ela creu naquele sinal. Hoje tem crente na igreja que não crê em profecia, não crê em doutrina, não crê na palavra de Deus, não crê em mais nada e diz que é crente. Você não é crente. Você não sabe o que é ser crente. Tudo é possível que crer. Aleluia. Glória a Se Deus. crer, disse Jesus, vereis a glória de Deus. Quer ver sinal? Crê. E aquela mulher atou, amarrou aquele sinal. Mas não parou por aí. Se hoje ainda é discriminadas, pensa isso alguns 1000 anos atrás. A tal que fosse pegada no ato era apedrejada. Mas Raabe acreditou naquele sinal. Aleluia. Não parou por aí. Glória a Deus. No outro dia, quem sabe com a bandeira branca, em direção à casa de seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus parentes. Eu creio que alguém gritou: o que você quer, prostituta? Prostituta não. Crente nova convertida. Aleluia. Eu tenho Glória a sinal de Deus. Deus na minha casa. Aleluia. Eu tive uma vida miserável, mas agora eu tenho sinal de Deus na minha casa. E se vocês quiserem ser salva, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha família, vai ter que ir lá para casa. Porque essa cidade será tomada, essa cidade será destruída, mas lá em casa tem um sinal de Deus. Aleluia, glória a Deus. Planeta Terra será destruído. Aleluia. Austrália será destruído. Brasil será destruído. Mas quem tem sinal de Deus vai subir para cantar o cântico da vitória. Aleluia. Glória a Deus. E eu creio que aquela família... Mas você não é prostituta? Era. É passado. Eu tenho algo de Deus na minha casa. E se vocês quiserem ser salvos naquele dia, vão ter que ir para casa. Pensamento meu particular, porque a nossa língua
É um problema. Deus fez 2 muralhas para a língua. Fez os lábios, uma carne sensível, para guardar essa língua. Mas Deus disse, não, é muito frágil. Deus colocou os dentes, uma muralha de dentes. O osso mais resistente do corpo humano. Mas a língua atravessa essas 2 muralhas para falar mal do próximo, para fazer juízo precipitado. Eu creio que alguém dos vizinhos dizendo, vendo a família de Raabe, pai, mãe, irmão, parentes, indo para a casa dela. Sabe como é que é a nossa língua, né? Tá vendo? É banana do mesmo cacho. É farinha do mesmo saco. É o pai, a mãe, irmão, é tudo, não vale nada. Mas na casa de Raabe tinha um sinal. E aonde você chega que tem um sinal de Deus, a família se converte, a família se transforma e o nome de Deus é glorificado. Aleluia. Os anos e os dias se passam, e quando Josué e o seu exército vem invadir Jericó, alguém lembrou disso. Primeiro vai ter que tirar Raabe. Ela vai ter que entrar junto com o povo de Deus na terra prometida. Porque ela salvou os espias e na casa dela tem o sinal. Quantas pessoas que não creem mais nada. Mas aquela prostituta creu no sinal de um cordão vermelho de escarlate e salvou ela e a sua família. Não há tempo. Mas de Raabe, ela se casa mais tarde, agora com o povo de Deus, e nasce um filho, e da descendência de Raabe é que veio o Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então aprendemos uma coisa: quando nós acreditamos em sinais, ele prossegue na nossa vida, e a vitória vai ser nossa. Aleluia. Pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Vamos correr, eu estou com a voz um pouco rouca, poderias falar muito. Lembrei de Gideão. Juízes. Capítulo 6 a seguir. De Juiz. Aproximadamente, meus amados irmãos, momentos de prova, de luta, de dificuldade. Gideão estava caído na mão dos medianitas. O povo de Midian levava tudo. Ele plantava, o inimigo levava. O animal estava pronto para o abate, o adversário levava. E a família de Gideão era muito grande. Eu acho que é Juízes capítulo 8, verso 30. Gideão tinha 70 filhos. Hoje, com 2 filhos e 1 filho, a gente já passa a prova. Já pensou numa crise econômica você ter 70 filhos? Mas quando você crê em Deus, Deus mostra sinais. Aleluia. E Gideão estava malhando o trigo no largar. Humanamente falando, no lugar errado. Errado para nós, mas certo para Deus. Para salvar alguns israelitas da mão dos medianitas. Quem quer sinal sempre está fazendo alguma coisa para o próximo. Porque tem pessoas que só têm tropeço. Só semeia o que não presta para os outros.
vejo que estás semeando. Eu tenho uma mensagem que estou escrevendo. Quem semeia espinho não pode andar descalço. É uma mensagem, não sei onde eu vou pregar. Quem semeia espinho não pode andar descalço. O que nós plantarmos, nós vamos colher. O que nós semearmos, nós vamos ceifar. E Deus está mandando dizer para você: pede um sinal para ti. Aleluia. Abra a tua boca, abra a tua alma, abra o teu coração. Diz: eu preciso de um sinal de Deus nesta noite. Seja em cima no céu ou embaixo nas profundezas. Glória a Deus. Gideão estava colhendo trigo, Deus mandou um anjo para ficar com Gideão lá no carvalho, debaixo do carvalho que estava em Ofra, na propriedade do seu pai. E o anjo, vendo aquele homem trabalhando para adquirir alguma semente, alguns cereais, para salvar alguém, o anjo disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele disse: o Senhor é conosco. Por que nós estamos numa desgraça dessa? Numa miséria dessa? E o anjo disse: vai nesta tua força. Aleluia. E livrará Israel da Aleluia. Mão dos medianitas. Aleluia. Ele diz: eu só vou se o Senhor me mostrar um sinal. Diz: tudo bem. Eu vou lá em casa matar um cabrito, vou fazer um bolo, e o anjo me espera aqui. Se Deus me responder, eu quero sinal. Eu creio que para matar um cabrito, tirar a pele, preparar a carne, fazer bolo, isso demora algumas horas. Mas Deus tem paciência para nos esperar, para aqueles que querem sinal na vida. Aleluia. Aqueles que querem resposta de Deus na vida. Aleluia. E Gideão traz lá o cabrito assado, bolos, quem sabe doce. E o anjo está lá em prontidão. Diz Gideão: onde coloca? Diz: coloca em cima daquela penha. Coloca lá em cima daquela pedra. Quando nós colocamos algo em cima da pedra, pedra é Cristo. E Ele vai revelar sinais. Aleluia. Ele vai revelar maravilhas. Glória a Deus. Aleluia. É uma apenas que eu estou rouco. E eu estou com vontade de pregar hoje. Aleluia. Eu creio que Gideão fala para o anjo: mas tem carne salgada? Tem bolos doces? Tem caldo? E ele diz para Gideão: derrama por cima, verte o caldo. Porque o nosso Deus sabe separar momentos doces de momentos salgados e de momentos amargos da nossa vida. Ele conhece as nossas amarguras e os momentos salgados da vida. Ele separa Aleluia. E mostra sinais. Aleluia. Colocou tudo aquilo lá. O anjo se aproximou, tá? Lembra antigamente que tinha no Brasil, em alguns países, um tipo de um bastão chamado Magic para acender fogão a gás? Bom era o que estava na mão do anjo. Ele tomou uma certa distância, apontou para o cabrito, pegou fogo no cabrito, pegou fogo no bolo, comeu tudo e o anjo subiu numa fumaça. Eu creio que Gideão chegou em casa e os filhos perguntou: pai, Deus respondeu? Responder não respondeu, filho. Mas deu fim no cabrito, comeu o bolo e foi embora. Mas o pai está voltando lá. O pai quer sinal. Aleluia. O crente, meus irmãos, ele não para. Aleluia. Porque uma coisa não dá certo, fecha as portas, não. Amanhã Deus te responde. Aleluia. Amanhã a porta fechada vai se abrir. E a Bíblia diz que no outro dia Gideão falou: agora eu vou pegar essa taça.
e vou colocar lá na eira, no terreirão. Amanhã eu quero toda a terra molhada, vertendo água. Mas no velo de lã, eu não quero água. Se Deus quer mostrar sinal, ele vai chover ao redor. Mas no velo de lã, se fosse hoje na espuma, eu não quero uma gota d'água. E no dia seguinte, ele levanta, a terra está toda regada, molhada. Mas ele aperta o velo de lã, não tem água. Ele diz: Deus, eu quero o contrário agora. Porque crente pensa um povinho que gosta de sinal. Todo culto ele está pedindo, implorando, querendo. E ali, falou: Deus, só mais essa vez. Amanhã, eu quero secura. Toda a terra esteja seca, empoeirada. Mas no velo de lã, eu quero água, eu quero um sinal. E a Bíblia diz que ele sai de casa com uma taça vazia. Quem crê, Deus enche taça para mostrar sinais. Glória a Deus. E quando a terra está toda seca, e quando ele aperta o velo de lã, enche a taça. Deus quer encher a tua taça. Deus quer encher o teu coração de esperança de vida. Glória a Deus. Chega de sofrer dessa vida parada, fria, geladeira. Exalte o teu Deus. Aleluia. E Deus resolve o problema de Gideão. Sim, Jesus. Mas não ficou por aí. Gideão foi ver a terra aonde ele ia guerrear. Ele levou o seu moço. Vocês lembram o nome do moço dele? Purá. E quando ele estava lá mostrando a área de guerra, os medianitas veio para a batalha. E ele escondeu atrás de uma pedra. E o inimigo ficou do outro lado da pedra conversando, e eles quietinhos. E um daqueles inimigos disseram: eu não dormi à noite. Ele disse: por quê? Um pão. Por causa de um pão você não dormiu à noite? Não era um pão qualquer. Era um pão tostado. E o vento dele dava nele, uma hora jogava no centro da cidade, outra hora jogava lá nos bairros, no arraial. Aquele pão tostado voava para lá e para cá. E o outro disse: sabe o que é isso? É a espada de Gideão. Aleluia. Eu creio que Gideão bate a mão no ombro do companheiro Purá e diz: Deus está revelando até para o adversário, aleluia, que há sinal de Deus na nossa, aleluia, vida. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Há um sinal de Deus na tua vida, no, aleluia, meio da tua família. Glória a Deus. Vamos correr. E Deus dá vitória para Gideão. Ele tem poder para te revelar sinal aqui nesta noite. Aleluia. Lembrei de Elias, capítulo 18, 1 Reis, versículo 1 até o versículo 41. Vocês lêem em casa. Dá para pregar um mês. Capítulo 18 de 1 Reis, do capítulo, mas principalmente o 41 até o 48, 44. 3 anos sem chuva. 3 anos e meio sem lavoura. Crise total. Porta fechada. Mas quem crê em sinal, espera que Deus vai abrir o céu e vai mandar chuva. E Elias convida o seu moço, sobe no monte, próximo do mar, e disse: moço, eu vou orar. E você vai lá para a banda do mar, olha lá, Deus vai mostrar um sinal em cima do mar. E o moço foi para lá,
5 vezes ou mais. E só trazia mensagem negativa. Tem aquelas pessoas que não oram e nem acreditam na oração dos outros. Ele não clama e não crê em quem clama por ele. E a Bíblia diz que Elias não ficou apenas de joelho, mas colocou a cabeça entre as pernas. Virou uma bolinha de Jeová. E ele fala para o moço: vai lá para o lado do mar, vai aparecer o sinal. De repente o moço vem, some de Deus, um sinal, uma nuvem, do tamanho, do formato da mão de um homem. Está descendo ou está subindo? Elias pergunta: está subindo. Então meu Deus já encheu a mão de água, já encheu o punho de água e ele vai derramar. Nós queremos acreditar em coisas grandes, fantástica. Nosso Deus é Deus de coisas pequenas. Aleluia. Para mostrar maravilhas e sinais. E a Bíblia diz que Elias disse para o seu moço: corre aí embaixo que o rei de Israel, Acabe, está com os cavalos fora do carro. Manda ele colocar os cavalos no carro e aparelhar, e senta o chicote, porque eu já estou ouvindo o ruído de uma grande chuva. Uma pequena nuvem. Ele acreditou no grande milagre e no grande sinal de Deus. E a Bíblia nos informa que o céu se escureceu, mas nuvens se agregaram àquela. Algo mais vai agregar neste teu sinal. Aleluia. Vai agregar na tua família, nos teus filhos, nos teus parentes, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o céu escureceu e veio uma abundante chuva. Pede para ti, ao Senhor teu Deus, o sinal. Pede em cima nas alturas ou embaixo na profundeza. Lembrei de Pedro, o apóstolo São Pedro. Mateus, capítulo 17, versículo 25 a versículo 27. Pedro não conseguia pagar os impostos. E os que cobraram os impostos, cobraram a Pedro. Agora nós vamos mostrar que Deus tem sinal nas profundezas. Ele tem sinal em cima e ele tem sinal embaixo. E ele chega perto de Jesus. E Jesus diz: os que cobram os impostos de da grama, cobraram a ti, Pedro? Cobrou. Quando eu vendi os meus peixinhos e era pescador, eu tinha dinheiro, mas agora eu vivo da obra. Jesus diz: para que não escandaliza, vai ao mar e lança o primeiro anzol, e o peixe que subir terá uma estátua, a moeda mais cara de ouro na boca. Quando a gente crê, até na profundidade, tem ouro para você. Aleluia. Tem resposta para a família. Aleluia. Glória a Deus. Para pagar as tuas dívidas. Para pagar os saldos negativos. Nós sabemos que tem peixe no mar que é venenoso, como o baiacu e outros mais. Mas Pedro falou: não quer nem saber que peixe é. O importante é que ele tem uma estátua e uma moeda na boca. O que era mais fácil para Jesus? Colocar a moeda aqui em cima, no bolso de Pedro? Ou colocar na boca do peixe? Ele é Deus em cima e ele é Deus embaixo. Pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede em cima nas alturas ou embaixo na profundeza. E quando ele lança o anzol, um peixe sobe, o mar tão gigantesco. E quando ele olha, entre as guelras do peixe, lá está a moeda para pagar a dívida, para pagar o débito. Ele é Deus.
Ele não perde peleja. Ele não perde batalha. Aleluia. Aleluia. Eu estou indo embora da Austrália. Mas o que Deus me deu, eu entreguei nesse país. Aleluia. Eu creio que vai ficar sinal de Deus nesse país. Vidas vão se render como já se rendeu aos pés do Senhor. Você quer sinal de Deus? Pede um sinal a Deus. Pede em cima nas alturas ou embaixo nas profundezas. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia. Vou contar uma coisa fantástica para quem lê Bíblia. Davi ia para a guerra. Enfrentar o adversário. E ele pergunta a Deus: Deus, por qual caminho eu devo ir? 2 Samuel, capítulo 5, versículo 25 a 27. Anota aí que você não ouve isso aí todo dia. Ele pergunta a Deus: por qual caminho eu devo ir? Eu pensei de ir pelas costas do inimigo. Deus disse: vai pela frente. Quando você chegar lá na carreira das amoreiras, você para. Acho que é o capítulo 5, versículo 23. Deixa eu ver. É, do 23 ao 25. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 23 ao 25. É Bíblia. Meu negócio é Bíblia. Estou feliz porque passei 30 dias aqui, mas falei de Bíblia para esse povo. Aleluia. Glória a Deus. Por onde passei? Vou de cabeça erguida. É Deus. Coração Obrigado, limpo. Jesus. E a alma jubilando. Aleluia. Porque Deus nos entregou algo para entregar nesse país. E Deus disse: vai pela frente. Eu não sou Deus de pegar os outros pelas costas. Mas quando chegar na carreira da amoreira, eu vou te mostrar um sinal em cima da copa, das últimas folhas, dos últimos galhos. O que vai acontecer lá, Deus? Eu vou passar com meus cavalos. Ouvirá barulho de carro, haverá barulho de exército, e as copas das amoreiras balançando. Eis que é o sinal que eu te mostro que eu estou contigo. Chegando na carreira das amoreiras, Davi fala para o grande pelotão de exército: para. O que é, rei? Estou esperando um sinal de Deus na copa dessas árvores. Aleluia. E de repente os galhos começam a ser movidos e balançados pelo vento. E de repente barulho de carro, barulho de exército, barulho de cavalo, andando em cima das árvores. E uma voz que dizia: entra, Davi, na peleja. Aleluia. Porque eis que eu estou contigo. Aleluia. Ele é Deus. Ele é Senhor da tua vida. Oh, glória! Glória a Deus. Oh, aleluia! Aleluia. Você quer sinal de Deus? Precisa de um sinal de Deus para tua casa, para tua família? Abra o teu coração. Eu vou parar por causa da voz, mas tem muita coisa. Pede para ti, ao Senhor teu Deus, um sinal. Pede em cima nas alturas ou embaixo na profundeza. Glória a Deus. Ele é Deus em cima e Ele é Deus embaixo. Ele é Deus de perto e Ele é Deus de longe. Ele conhece as nossas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que eu necessito. Aleluia. Fecha os teus olhos. Glória Inclina a Deus. tua cabeça, eu vou orar por você. Sim, Pai. Grande e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, em cuja face nós encontramos nesta noite. Glória a Deus. Temos olhado e observado a tua palavra. Sim. E aos que nos ouvem nesta noite, revela, mostra sinais e maravilha. Porque a tua palavra diz em Marcos capítulo 16
que esses sinais seguirão os que crerem no teu nome. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja aqui na Austrália, guarda, protege, livra. E a mim que vou viajar amanhã, Senhor, abre as portas, resolve todas as causas. Deus eterno seja conosco. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.